Olá, delícias! Tudo bem por aí? Olha só que receitinha bacana que a gente está trazendo hoje aqui no canal. Um panetone salgado low carb. É isso mesmo que você ouviu, um panetone salgado para poder decorar sua mesa de Natal também, para servir até como uma entradinha. Uma receita super fácil, rápida de fazer e com garantia de sucesso. Para quem está chegando agora, você está num canal de culinária inclusiva. E a nossa receita de hoje é low carb, ou seja, não temos nada de carboidrato aqui e você vai fazer, com toda certeza vai ser o maior sucesso aí no seu final de ano. Para quem está chegando agora, eu sou a Silvana Costa. Bora lá então, amores, para a gente começar a nossa receitinha do nosso panetone salgado low carb. Então, ó, dá para você inovar aí, né, nesse final de ano fazendo um panetone salgado. Aqui eu tenho, olha, 30 gramas de fermento para pão. Esse fermento que eu estou usando é aquele fresco. Mas eu sei que tem muitas regiões do país que não tem fermento fresco. Inclusive, como tem muita gente que assiste de fora, né, do Brasil, eu sei que também não tem. Então, se você não tiver, você vai pegar um envelopinho de 10 gramas do fermento biológico, que é fermento para pão, tá? Desidratado, aquele seco. Você vai pôr o envelopinho inteiro, tá? E aqui eu tenho 120 ml de água morna. Eu amornei no micro-ondas por só 20 segundos, tá? E aí, ó, a gente vai agora mexer para isso daqui dissolver bem. Se fosse com fermento seco, a mesma coisa, tá? Até, ó, dissolver muito bem. E a quantidade de água seria a mesma também? A mesma coisa, tanto para o fermento seco como para o fermento fresco. Eu gosto muito de usar fermento fresco, gente, mas eu sei que nem todo mundo tem acesso. Então, essa aqui é a nossa prévia, que é a nossa fermentação. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora uma colher de sopa de farinha de amêndoa e vou colocar aqui, porque a farinha de amêndoa ela vai ajudar a acontecer essa fermentação, uma vez que a gente não tem açúcar aqui. Então, ó, mexer muito bem, agitar muito bem. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar um filme plástico e vai cobrir e deixar por 10 a 15 minutinhos, até você perceber que começou a levantar aquelas bolinhas que é a fermentação. Amores, deixa eu só mostrar para vocês que é o seguinte, aqui tem algumas observações para fazer. Nunca o seu fermento, a sua fermentação, ela vai ficar igual àquela que a gente faz quando a gente faz a fermentação com farinha de trigo, tá? Nunca. Então, ela vai formar só essa espuminha, não vai crescer o dobro, nem nada não. Quando eu sei que tá pronto? Ó, quando eu sei que formou essa espuminha aqui em cima. Então, quer dizer o quê? Que o fermento já fez o seu papel, já fermentou. Eu vou deixar aqui do lado. E aí, nós vamos agora para o restante dos ingredientes para a gente poder fazer o nosso panetone. Então, aqui eu tenho 4 ovos, opa, tem uma coisinha pretinha aqui, deixa eu tirar. Sempre em temperatura ambiente, né? Agora é aquela briga, né? Eu joguei as cascas fora, porque a casca do ovo é ótima pra gente tirar isso aqui, né, gente? Deixa eu ver se saiu. Saiu e ainda ficou uma coisinha aqui. Vamos tirar. Ah, gente, isso daqui é um negocinho de orégano. Então, ó, eu vou dar uma batidinha. Aquela batidinha clássica nossa, sabe? De 1 minutinho. Só pra desfazer esses ovos. Bom, aquele 1 minutinho pra espumar os ovos. Aqui eu tenho uma colher de sobremesa de sal. Vamos bater mais um pouquinho. E aqui eu tenho uma colher de sopa de creme de leite. Se você não quiser usar o creme de leite, pode ser iogurte, ou também, quem tá no sul, tem facilidade com a nata, né? Então dá para você usar também nata, uma colher de sopa. E aí mais uma misturadinha. Agora aqui a gente vai colocar 2 colheres de sopa de psyllium. Psyllium é aquela fibra lipossolúvel, super nutritiva, né? Ajuda no funcionamento do intestino, é muito boa. É uma fibra tirada de uma casca de árvore, então você encontra em casas que vendem produtos naturais, tá? Ela também dá liga e dá estrutura, então o psyllium aqui é bastante importante.
Você pode encontrar em vários lugares diferentes, mas qualquer coisa você também pode ir lá na internet e ver, né? Que você vai encontrar com certa facilidade. Quem faz muito low carb tem normalmente psyllium em casa, né? Então, ó, agora a gente vai conseguir colocando o restante dos ingredientes, mas eu preciso do auxílio da espátula. 50 gramas de queijo parmesão ralado. E esse panetone, gente, dá para fazer de vários sabores diferentes. Aqui, por exemplo, você poderia colocar peito de peru triturado, enfim, daria para você colocar aí aquilo que a sua família mais gostar, tá? Me deixa aí nos comentários do que você vai fazer esse panetone salgado, que ele é delicioso, gente, até para comer puro. Aqui eu tenho ervas finas, você vai usar o que você gostar. Aqui eu tenho tomilho, eu tenho manjericão, eu tenho manjerona, orégano fresco. Esse eu vou fazer e a gente já vai consumir hoje. Então não tem nenhum problema de eu usar esses ingredientes frescos. Mas caso você vá fazer para comercializar, eu sugiro que você use tudo desidratado, para evitar que ele crie fungo, tá? Que ele mofe. Então o ideal é você usar os desidratados. Pode ser um lemon pepper, uma páprica, e fica a seu critério. Aqui a gente vai colocar agora aquela nossa fermentação, certo? Que ficou ali de lado. Então vamos colocar a nossa fermentação, vamos misturar. E agora a gente entra aqui com a parte seca da nossa história, que é 1 xícara de chá de farinha de amêndoa. Gente, quem tá chegando agora pela primeira vez vai achar, nossa, mas a farinha de amêndoa da Sil é escura, né? Por quê? Porque eu torro a farinha de amêndoa, todas as farinhas de castanha, farinha de amendoim, a farinha de amêndoa, a farinha de castanha de caju, eu torro antes de usar. Por que eu torro? Porque eu ajudo a secar essa farinha. E tudo que é feito com farinha de amêndoa ou farinha de castanha de caju, de oleaginosa em geral, tende a ficar úmida, a massa pesada, a massa umedecida. E a gente não quer isso. Então, eu descobri, depois de muitos testes que eu fiz, que eu consigo um desempenho melhor, massas mais leves e mais saborosas, usando a farinha torrada. Então, você vai chegar com a sua farinha de amêndoa, você põe ou na frigideira, ou no forno, numa assadeira, e vai torrar até ela ficar bem moreninha, tá? E aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de castanha de caju. Então eu usei 1 xícara de farinha de amêndoa e 2 xícaras de farinha de castanha de caju. Por que eu misturei as duas? Porque o sabor fica muito superior do que você fazer só com uma. Eu sei que o pessoal fala assim, mas é muito caro farinha de amêndoa. Gente, eu pago menos de R$30 o quilo. E eu já passei para, olha gente, sem exagero, para milhares de pessoas eu já passei o link de onde eu compro essa farinha de castanha de caju, a farinha de amêndoa. Então, se você acha, por exemplo, na sua região é muito cara, fica tranquila, a gente passa para você aí o link para você comprar a farinha nesse preço que eu pago, tá? Agora, por último, a gente vai acrescentar 1 colher de sobremesa de fermento químico em pó. E aí a pergunta que não quer calar. Sil, por que vai 2 fermentos? Eu tenho aqui o fermento de pão, né, o biológico, e tenho o fermento químico. Então vamos lá. O fermento biológico vai me dar o sabor do pão, o cheiro do pão, que vocês tanto gostam, né? E o fermento químico vai ajudar a dar mais leveza para essa massa. É só isso, tá? Por isso que eu uso os 2 fermentos. Eu consigo um desempenho melhor. Agora vamos lá para as outras dicas aqui que são tão importantes quanto o preparo da receita. Se você for fazer, eu vou usar, gente, a forminha de panetone, tá? Aqui, ó. Ó, forminhas de panetone, o meu é de 250 gramas. Eu evito fazer panetones de 500 gramas, de 1 quilo, e eu vou explicar por quê. Como é uma massa mais úmida,
Quanto maior for o panetone, mais molhado ele vai ficar por dentro e mais ele vai demorar para assar. E aí eu vou ter panetones muito dourados em cima e no meio ele corre o risco de ficar cru. Então, para fazer o low carb, eu sempre prefiro usar a minha forminha aqui de 250 gramas, tá? Porque eu acho que o resultado fica muito melhor. E aí, se você vai comercializar, o ideal é você pesar para que todos fiquem no mesmo tamanho, né? Essa aqui, as minhas forminhas são de 250. O ideal é você pesar, porque aí você tem um padrão para comercializar, né? Então, evitem formas grandes. Use formas assim pequenininhas, tá? Que ele vai assar mais rápido e vai ficar, o resultado fica muito, muito melhor. Eu vou pôr aqui até 3/4 aqui, ó, da minha forma, tá? Eu vou fazendo isso e já mostro já. Amores, aí eu tô só dando uma achatadinha aqui, tá? E aí eu vou, como já foi queijo na massa, não tem problema de eu colocar um pouquinho aqui em cima. Caso você não queira polvilhar com qualquer outra coisa, um tempero, né? Também tá valendo, aí vai ficar igualmente muito bom. Então eu vou espalhar um pouquinho de queijo parmesão aqui em cima. Pode ser meia cura, né? Pode ser mussarela, se você não tiver. É que o parmesão, o sabor é mais intenso, né? E aí nós vamos então, não preciso agora deixar crescer. Mesmo sendo com fermento de pão, eu não preciso deixar crescer, tá bom? Então eu vou levar para assar, vai aproximadamente de 30 até 35 minutos, mas vale você fazer lá o teste do palitinho ou da ponta da faca, e aí eu mostro para vocês ele prontinho. Se o forno tem que estar pré-aquecido? Nunca pré-aquecido, sempre forno frio. Forno frio, tá, gente? Não coloque no forno quente. Porque se você colocar no forno quente, o que vai acontecer? O mesmo tamanho que ele entrar, ele vai sair. Não dá tempo de fazer a fermentação, uma vez que a gente não vai deixar ele crescer fora do forno. Então, eu preciso do forno frio para dar tempo dessa massa começar a evoluir. E voilá, meus amores, olha só os nossos panetones prontinhos, super cheirosos, fáceis de fazer e vai fazer o maior sucesso aí na sua mesa de Natal, que eu não tenho dúvida disso. O meu ficou 35 minutos no forno, porque eu quis que ele ficasse bem douradinho em cima, bem sequinho. Mas aí fica a seu critério o tempo que você vai deixar. Só não esquece de fazer o teste do palito, a ponta da faca, para ver se no meio ele tá bem assadinho, tá bom? Você pode colocar aqui, como eu falei para vocês, ao invés dessas ervas finas que eu coloquei, você pode colocar um peito de peru, né, triturado. Quem curtiu uma calabresa defumada, também trituradinha. Enfim, opções não vão faltar, que eu tenho certeza que vocês vão usar toda a sua criatividade aí. Eu cheguei a fazer uma vez ele, gente, com ricota, um pouquinho só de ricota temperada, inclusive a ricota que a gente tem aqui no canal, e tomate seco. O que eu fiz? Piquei bem o tomate seco, amassei bem a ricota, temperei, e aí ao invés de misturar na massa, eu fui fazendo camada de massa, recheio, e levei para assar. Ficou perfeito e ficou uma delícia também. É uma outra sugestão para você. Eu vou cortar até na forminha de papel mesmo, gente, tá? Ó. Aqui o meu queijinho já... Ah, vou pegar uma faca de serra, né, gente? Tô também querendo fazer milagre, sem faca de serra não dá. Vou pegar aqui, gente, uma faquinha de serra, pra gente cortar sem o coitadinho esbagaçar todo, né? Porque o queijinho já tá mais sequinho, então vamos lá, vou pegar agora sim, né? Ferramenta certa, né? Esse aqui, ó, faquinha sem serra não dá, né, gente? Eu ia esbagaçar todo o meu panetone aqui. Gente, olha só, vamos mostrar de pertinho? Olha que coisa mais... Eu vou desgrudar aqui de baixo, tá? Ó. Ó, peraí que eu vou tirar aqui o papel pra vocês, ó. Eu nem peguei pratinho, né, gente? Porque, ó, olha aqui, ó. Olha aqui. Olha que fofinho. E o cheiro, então, gente, olha isso. O cheiro, então, está perfeito. Olha aqui o queijinho que eu pus em cima. Tá vendo? Ele fica escurinho por conta da farinha de castanha
que foi torrada, então ele fica mais escurinho. Gente, olha só a fofurice dele, até apertei, olha aqui, ó, sem fazer força, ó, que fofinho, bom demais. Só vou comer essa metadinha, tá, gente? Só essa metadinha? Só essa metadinha porque eu tô sem apetite, tá bom? Pessoal, façam, me contem se vocês vão fazer recheado, sem ser recheado, enfim, deixa um comentário, um coraçãozinho, qualquer coisa, que isso é muito importante pra gente aqui no canal. Porque quanto mais comentário e curtidas, mais o YouTube entende que vocês estão curtindo o conteúdo, estão gostando. E aí distribui para mais gente. E isso pra gente aqui no canal é muito importante. Quer saber como comprar os meus livros de receita? Lá na descrição do vídeo tem o endereço da minha loja virtual. E embaixo do título da receita tem como você se tornar membro do canal e a comunidade Delícias da Sil. Clica lá que vai ter todas as informações. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.